Toda a nossa vida se desenrola nesta parábola como um conto antigo de amor e redenção. É a história do amor misericordioso com que Deus Pai nos abraça como filhos e filhas. Se nos inserirmos nessa narrativa sob a luz do amor divino, veremos que sair de casa e ir a um país distante é muitas vezes uma jornada espiritual inevitável. Assim como o filho pródigo, às vezes somos surdos à voz do amor. Na nossa desobediência, nos afastamos daquilo que chamamos de lar. Mas lar, aqui, é mais do que um lugar físico. É o centro do nosso ser, onde podemos ouvir a voz de Deus e experimentar o seu amor. O problema é que frequentemente nos perdemos entre as muitas vozes que competem por nossa atenção, levando-nos a seguir falsas promessas. Isso nos lembra até mesmo a experiência de Jesus após seu batismo. Ele ouviu a voz do Pai dizendo que era o Filho amado, mas foi tentado no deserto a usar seu poder para benefício próprio. Jesus respondeu citando a primazia de Deus: "O homem não vive apenas de pão, mas de toda palavra que sai da boca de Deus." Quando deixamos de reconhecer a centralidade de Deus em nossas vidas, nos perdemos e começamos a vaguear sem rumo. É o que aconteceu com o filho pródigo quando pediu sua parte da herança e partiu. Ele se afastou do pai e perdeu a noção de quem era. Longe de casa, ele se tornou um estranho que só despertava interesse enquanto tinha riquezas para oferecer. No fundo do poço, o filho pródigo redescobriu o essencial: sua identidade como filho. Ao lado do pai, ele não era valorizado pelo que tinha ou fazia, mas por quem era. Esse conhecimento de ser filho tornou possível o seu retorno. Quando ele disse: "Pai, não sou mais digno de ser chamado teu filho", estava confessando que havia perdido sua dignidade, mas também expressava a consciência de ser filho, que tinha uma dignidade a perder. Mas a decisão de deixar a situação em que se encontrava era apenas o começo. O retorno do filho pródigo foi cheio de ambiguidades. Ele estava caminhando na direção certa, reconhecendo que havia chegado a um ponto insustentável, mas ainda não confiava plenamente no amor do pai. Ele se via como um filho que havia perdido sua dignidade, contentando-se em ser um empregado, desde que isso garantisse sua sobrevivência. Isso muitas vezes reflete nossa própria luta. Às vezes, buscamos a Deus apenas como último recurso, dispostos a pedir perdão e aceitar qualquer castigo, desde que possamos sobreviver. Mas essa não é uma experiência de perdão verdadeiro que nos renova. Isso nos mantém submissos a uma imagem distorcida de Deus, cheia de amargura e ressentimento. Surpreendentemente, um dos maiores desafios da vida espiritual é aceitar o perdão de Deus. Temos a tendência de nos apegar aos nossos pecados, impedindo que Deus apague nossos erros e nos permita começar de novo. Às vezes parece que queremos provar a Deus que nossas falhas são grandes demais para serem perdoadas. Enquanto Deus deseja nos restaurar à plena dignidade de filhos e filhas, muitas vezes nos contentamos em ser empregados em nossa própria jornada espiritual. A questão fundamental é: queremos ser verdadeiramente perdoados, de modo que uma nova maneira de viver seja possível? Estamos dispostos a nos entregar completamente a Deus, a ponto de uma nova pessoa emergir em nós? No entanto, a história não termina com o retorno do filho pródigo. A entrada do filho mais velho acrescenta complexidade. Ele, que sempre foi obediente e correto, também está perdido, mas de uma maneira menos evidente. Seu ressentimento e egoísmo surgem quando vê o pai celebrando o retorno do irmão. O pai é o verdadeiro destaque da parábola, um pai cheio de amor. Ele antecipa o pedido de perdão do filho mais novo, corre ao seu encontro e o recebe com alegria. Ele não se contenta em restaurá-lo apenas como empregado, mas como filho amado. E ele ama igualmente o filho mais velho, saindo para falar com ele e explicar o significado da misericórdia. Assim, a parábola nos desafia a nos tornarmos como o Pai, a abraçar a misericórdia divina e a perdoar. Somos como o filho pródigo e o filho mais velho em diferentes momentos da vida.
mas o chamado é para vivermos como o Pai, manifestando a mesma misericórdia que recebemos. O perdão é o cerne da mensagem de Jesus, uma jornada que nos leva a sermos misericordiosos, como nosso Pai Celestial é misericordioso.